Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trago simulado de português da Banca Legale, com questões dos níveis médio e superior. Acesse o nosso site, cienciaexata.com, conheça os nossos preparatórios e também se inscreva neste canal. Então, questão para o cargo de técnico em informática. Com relação à escrita, assinale a alternativa que apresenta uma palavra do texto com grafia incorreta. Importante você grifar para você compreender. Pede a correta ou a incorreta. Eu preciso aqui daquela que está errada. Neurocientistas. Será que o correto seria neurocientistas? Circuitos. O correto seria circuitos. Analisar. O correto seria analisar com Z. Estendida. E agora vem de... Será que o correto seria estendida com S? Sinapses. O correto seria sinapses. Será que é isso mesmo? Então, eu vou marcar aqui aquela que apresenta a palavra do texto com grafia incorreta. Então, destas primeiras aqui, qual que está incorreta? Vamos lá, então. Vou começar aqui. Neurocientista, você vai só ligar. Nada de S. O correto não é cientista. Então, você já sabe que, neste caso, é neurocientista mesmo. Aqui está correto. Circuitos ou circuitos. Atenção. Gratuito ou gratuito? Gratuito. Aqui eu tenho um ditongo. Ditongo não separa. Se fosse circuitos, gratuito, eu separaria, eu teria um hiato. Então aqui o correto é circuitos mesmo. Analisar é com S sim, porque vem de análise, não é isso? Então analisar, análise com S também. Estendida, o correto seria estendida. Estendida vem do verbo estender. Não confunda com extensão. Extenso e extensão, sim, com X. Agora, aqui estendida vem do verbo estender. Então, por isso é com S. Está errada a alternativa D. Sinapses, o correto seria sinapses, não sinapses com E mesmo. Também está correta, só mesmo estendida que não está. Conseguiu gabaritar a questão? Vamos à resolução de mais outras. Entre os grupos de palavras abaixo, qual segue a mesma regra de acentuação? Não é isso? Mesma regra de acentuação para todas as palavras. Então, caro concursando, você já sabe. Apareceu acentuação gráfica, lembre-se de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Comece sempre da direita para a esquerda. Quando a sílaba tônica, sílaba forte, é a última, é oxítona. Se é a penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona. Lembre-se também dos monossílabos. Monobloco. É o quê? Eu já sei que é apenas uma sílaba. Então, aqui eu já tenho já, a, só, e aqui aparece não. Então, é importante você observar que são acentuados pela mesma regra. Sempre você vai começar por qual? Pelas proparoxítonas. Por quê? Proparoxítonas todas são acentuadas. Eu quero que você interaja comigo aqui no nosso chat, na seção de comentários. Rúbrica ou rubrica, que é o correto? Rúbrica ou rubrica? Eu tenho uma proparoxítona ou uma paroxítona? Fale comigo. Eu começo sempre pelas proparoxítonas. Observe aqui, quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, não é isso? É a tônica. Então, opa, pró. Já gabaritei a questão. Começo sempre pela proparoxítona. Não é porque esta questão foram as proparoxítonas, não. Quando eu falo com você, é porque as proparoxítonas são mais fáceis. Todas são acentuadas. Já a, só e não. Ah, aqui estão todos monossílabos tônicos acentuados, certo? Já, a e só. Agora, não, não. Não é o quê? Aqui é um som nasalizado. Isso aqui é tio. Tio, não é acento. Insípido, olha aqui.
Aqui eu já tenho o quê? Um monossílabo, aliás. Pos é monossílabo tônico. Então aqui eu tenho um monossílabo. Aqui eu já tenho o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo crescente, insípido. Aqui eu já tenho uma proparoxítona. Aqui eu tenho uma paroxítona. E depois eu tenho o quê? Um monossílabo. Então aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona. E depois eu tenho um monossílabo tônico. Então aqui não são acentuados pela mesma regra. Então já vim aqui e descartei também a alternativa B. Prepará-lo aqui. O pronome oblíquo átono não entra. Então aqui quer dizer que eu tenho uma palavra oxítona terminada em A certinho. Dirá. Oxítona de novo, indispensável. A sílaba tônica é o Sa. Então ela é o quê? Uma palavra paroxítona. Show de bola, guerreiro. Também oxítona, espécie. Aqui eu já tenho uma paroxítona terminada de tom crescente e da mesma forma, então, se eu tenho oxítona e paroxítona, não podem ser acentuadas pela mesma regra. Banca legal? Está legal daí? Sinal alternativo em que há emprego incorreto da crase. Emprego incorreto da crase. Então você já sabe, caro concursando, crase antes de palavra no masculino não pode. Se você usar crase antes de palavra no masculino, vai andar a pé e comprar a prazo, todos sem crase. Antes de verbo, a partir de hoje, você não errará mais crase. Não tem crase. Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau, Juvenal. Não pode. Não sei se aqui tem, depois nós veremos. Então aqui, e crase antes dos pronomes indefinidos, que as bancas cobram muito também. Então aparece lá, por exemplo, ele se referiu a todas as pessoas. Não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Toda, certa, alguma, lembre-se disso. Então, eles foram a confraternização, preciso do errado. Terá início às 17, às vezes foi a pé, crase antes de palavra no masculino, não uso. Fez um gol a francesa. Ué, então pediu foi o que lá em cima? É incorreta, já gabaritei a questão, não uso crase antes de palavra no masculino. Quem vai, vaiar, mas o A de a confraternização deu A com acento indicativo de crase. Ele foi ao ato. A live terá início antes das horas, eu uso crase, então está correta também. Às vezes aqui eu tenho o quê? Uma locução adverbial de base feminina, indicando a circunstância de tempo. Então, eu uso crase antes das locuções de base feminina, seja ela conjuntiva, prepositiva ou, como no caso, adverbial. Leandro fez um gol à francesa. Aqui está subentendida a palavra moda. Ele fez um gol à moda francesa. Leandro fez um gol a Pelé. Aí iria te pegar. Se eu disser que ele fez um gol a Pelé, tem crase ou não tem crase? Vá à seção de comentários. Sinal alternativo em que não há erro de concordância, seja ela verbal ou nominal. Não trata-se de provas para os peritos. Eu preciso daquela correta, em que não haja erro. Então, não trata-se de provas para os peritos. Será que o correto seria não tratam-se? Aqui é interessante você observar também que há um erro de colocação pronominal. Palavra negativa atrai o pronome oblíquo átomo para perto dela, virá antes do verbo levando a ocorrência de próclise. Mas a questão contempla o quê? Concordância. Então não vai interferir. A banca não anulou por causa deste erro aqui. Então foque e sempre resolva as questões. Não trata-se. Será que neste caso aqui deve ser no plural, como fala aqui? Acabam-se de vez em quando com esses corruptos. Aqui nós temos as funções morfossintáticas do se. Será que este se é, neste caso aqui, índice de indeterminação do sujeito? Ou será que ele é uma partícula passivadora? Vou explicar a diferença entre eles agora. Alugam-se nos últimos anos muitos apartamentos menores. Primeira coisa, tem a partícula se, você vai circulá-la. A partir dali você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, verbo transitivo direto, e indireto, este si será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que
o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula, ele pode ser retirado, porque pela ordem direta ele viria ao final da frase, mas ele pode vir intercalado ou então no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo, a voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto acompanhado do se, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E neste caso aqui, porque esse objeto direto ele está no singular, não é isso? Então, o verbo obrigatoriamente estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o se aqui. Este se é uma partícula passivadora. Por que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, correto? Mas se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula se aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado, correto? Então, não dá para errar. Pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, ó. Quer dizer, importa, mas você vai conseguir saber. Esse dia aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, agora que você já sabe, então aqui eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Com verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Este verbo é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Então, aqui é trata-se mesmo. Então, neste caso aqui, eu preciso daquela em que não há erro. Então, não trata-se de provas para os peritos. Então, eu já vi aqui que está correto, mesmo com a colocação pronominal equivocada. Acaba-se de vez, acaba-se com o quê? Ah, então eu tenho um verbo transitivo indireto, porque ele vem acompanhado de preposição. Se é um verbo transitivo indireto, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. O verbo será o quê? Impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. Então, acaba-se com alguma coisa. Só 10% dos candidatos, olha aqui, dos candidatos. Aí, quando a gente observa que, voltando à alternativa A, espero que vocês já tenham visto também, vocês observam que neste primeiro momento eu me preocupei com a concordância verbal, mas e a nominal para os peritos? Aqui o correto seria o quê? Peritos, por quê? Concordância nominal, o substantivo é quem manda. Então, o artigo vai concordar com o substantivo. Seria para o perito ou para os peritos. A concordância nominal errada, embora a verbal estivesse ok. Só 10%. Concordância com número, com porcentagem. O verbo concorda com o numeral ou com o determinante, que seja ele um pronome ou um substantivo. Então, quando eu falo aqui 10% dos candidatos, aqui eu já encontro um erro. Então, mas vamos observar aqui, por exemplo, vou voltar aqui,
E da mesma forma aqui também, ó, na alternativa B, os corrupto, nada disso, né? O correto seria o quê? Corruptos. Aí já facilitou mais. Então, agora, o verbo vai concordar com o número da porcentagem ou com o determinante. Ambos estão no plural, então ficou mais fácil. Abstiveram, não é isso? Abstiveram de fazer a prova, só 10%. E se fosse 1%, aí sim, 1% se absteve, os candidatos se abstiveram. Então, neste caso aqui, eu teria as duas possibilidades. Só que os dois estão no plural, então você observa, 10 tiveram, candidatos tiveram, que faltou o S aqui também, correto? Então, 10% dos candidatos. Hoje o que não falta são habilidades. Aqui eu tenho o verbo ser. Quando estiver se referindo a coisas e tiver o sujeito ou o predicativo no plural, o verbo ser concorda preferencialmente com aquele que está no plural. Então, as habilidades são o que não falta. Então, a alternativa D está correta. Memorize. Quando você tiver concordância com o verbo ser e tiver o sujeito ou o predicativo, um no singular e outro no plural, o verbo ser concorda preferencialmente com aquele que está no plural. Então, aquilo que não falta são as habilidades. Ele está concordando com habilidades que está no plural, correto? Quando saí da escola, passavam das 11 horas. Nada, que eu já vi que o correto seria o quê? 11 horas. 1 hora, 2 horas. Assinale a única alternativa em que a flexão verbal está de acordo com a norma culta. E agora, flexão verbal, concordância verbal, pode ser também. Então, deveria haver novos motivos. Muitos falavam que haviam empregos. Faziam 20 anos que ela havia se mudado. 2 grandes motivos haviam influenciado. Fazerão 15 minutos que estou esperando. E agora, concursando, fale para mim qual é a alternativa correta. Concordância. Primeira coisa, apareceu o verbo haver, você já vem aqui e coloca existir. Escreve aqui mesmo. Existir. Por quê? O verbo haver no sentido de realizar, existir, acontecer, ele é impessoal. Mestre, o que é um verbo impessoal? Aquele que não tem pessoas, que não é flexionado nas pessoas do discurso. Ele será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Então, anote aí se você ainda não sabe. Por quê? Tem concordância, as bancas trarão sim. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do plural. Vamos ver aqui. Muitos falavam que existiam empregos. O verbo haver está no sentido de existir, então ele é impessoal, ele não vai para o plural. O correto é o quê? Empregos havia, então havia empregos. Agora aqui, mas aqui eu tenho o verbo auxiliar. Se o verbo principal é impessoal, eu falo sempre com um técnico de futebol, handebol, basquetebol. O que ocorre? Se o técnico não faz, o seu auxiliar também não faz. É o caso aqui. Se o verbo haver é impessoal, o seu auxiliar também será. Então, o correto aqui seria o quê? Deveria haver novos motivos. Transfere a impessoalidade para o seu auxiliar. Fazia 20 anos que ela havia se mudado. Quando o verbo fazer indicar tempo decorrido, tempo passado, ele é impessoal. Só na terceira pessoa do singular? Certinho. Faz 20 anos que ela havia se mudado. 2 grandes motivos haviam influenciado. Então a letra D está errada. Por que a letra D está errada? Porque eu tenho o verbo haver no sentido de existir no plural. É isso mesmo? 2 grandes motivos. Existiu influenciado? Nada disso. Aqui o verbo haver ele é um verbo auxiliar. Quando ele for auxiliar e puder ser substituído por tinham, vai para o plural. 2 grandes motivos, tinham influenciado, haviam influenciado, verbo principal no particípio. Lembrem-se disso daqui, correto? Então vamos voltar aqui, só para a gente observar aqui na alternativa D
então está correto. Observe aqui também que tem uma explicação só para vocês não se esquecerem disso. O verbo haver, no sentido de existir, ele é o que eu acabei de falar com vocês? Impessoal, sempre empregado no singular. Houve muitas guerras, existiram muitas guerras, e o auxiliar dele também fica no singular, deve haver muitas pessoas. E agora, encaixando na alternativa anterior, haviam influenciado, haviam comentado. O mestre disse que se puder substituir por tinham, ele vai para o plural. As pessoas tinham comentado, haviam comentado. Isso mesmo, aí pode. Aqui ele não está no sentido de existir. Agora, o verbo fazer indicando o tempo decorrido também pessoal. Observe aqui. Será empregado somente no singular. Faz 2 anos que estudo aqui. Então, fazerão 15 minutos? Nada disso, né? Faz 15 minutos que estou esperando aqui. Espero aqui há 15 minutos, então nada de fazerão. Então, aqui a alternativa correta é a alternativa D, por quê? Porque o verbo haver, ele é auxiliar. Se ele é auxiliar, ele será flexionado normalmente. A passagem, ele possui uma arma irresistível. Apresenta quantas orações? Caro concursando, oração, para ser oração, precisa ter verbo. Pronto. Ele possui um verbo, apenas um. Resolvemos a questão em 15 segundos. Tem que esticar mais? Não. De que você precisa se lembrar? De que, para ser oração, precisa ter verbo. Então, fique atento às locuções verbais também, 2 verbos juntos, mas eles serão contados como um apenas. As vírgulas, vamos ver aqui, cumprem a função. Qual a função da vírgula? Se você ainda não assiste às minhas aulas, não tem os meus cursos, lembre-se disso daqui, SVC. Não separa por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do seu complemento. Maria comprou o carro. Sim, eu poderia colocar uma vírgula depois de Maria? Não, não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem uma vírgula aqui, porque eu não separo o verbo do complemento verbal, do objeto direto, do objeto indireto, ok? Mas não é isso que pede aqui. Está falando que elas têm a função de quê? Domingos José Correia, fidalgo de linhagem, um dos mais antigos solarengos de Vila Real de Trás-os-Montes, era alguma coisa, não é isso? Então, essas vírgulas aqui, por que eu usei? Neste caso aqui, eu tenho um aposto, porque está explicando. Então, aqui eu tenho uma explicação de quem era Domingos José Correia Botelho de Mesquita e Menezes. Ele era um fidalgo de linhagem. Então, o aposto ele vem para o explicativo. Explicar um termo anterior. João, meu amigo, vírgula. João, vírgula, meu amigo, vírgula. Chegou. Eu estou explicando quem é João. Então, isto sim é um aposto explicativo. Ela pode isolar o vocativo? Sim. Maria, vocativo, não confunda os dois. Vocativo, o centro é com quem você fala. Maria, vírgula, traga-me o bolo. Então, aí eu uso a vírgula separando o vocativo. Vocativo é chamar. Separar elementos da mesma função sintática? Também. Fui ao mercado, comprei açúcar, vírgula, óleo, vírgula, carne e ovos. Isolar a adjunta adverbial? Sim. À noite, vírgula, e ele chegou. Qual que seria a ordem direta? Também é importante você se lembrar da suveca. Sujeito, verbo, complemento, adjunta adverbial. Quando esse adjunta adverbial de longa extensão vier intercalado no meio da frase ou no início virá separado por vírgula. Oração intercalada também, se eu tiver uma oração subordinada adverbial no meio da frase. João, quando me viu pela primeira vez, me chamou. Aí eu teria uma oração intercalada. Em relação à tipologia textual, pode-se inferir que... Vamos ver aqui, então, trata-se de um texto. Agora vem aqui as tipologias textuais, não é isso? Observe aqui. Será que eu tenho um texto dissertativo? Aqui predomina a narração, é importante você se lembrar, porque no texto pode haver mais de uma tipologia. Mas aqui predomina argumentativo, injuntivo, descritivo, portanto, você se lembrar.
Então, o primeiro ponto começa pelo injuntivo. O injuntivo é aquele da receita, da bula de remédio, dos manuais, compre batom, propaganda. Ele vai levar o leitor a fazer alguma coisa, vai orientar, vai trazer uma informação. Então, seria um texto injuntivo. Você observa aqui, Fabiano curou no rastro a bicheira da novilha raposa. Fabiano levava no aió um frasco de creolina. Se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Fabiano não o encontrou, mas ele supôs distinguir as pisadas dele na areia. Então já vi, olha, texto injuntivo não. Descritivo também não. Descritivo, você vai se lembrar de quê? Do retrato falado. Vai trazer uma descrição minuciosa de alguma coisa. Falaria. Fabiano, que usava um chapéu velho, andava descalço, calça rasgada, tinha o rosto marcado pelo tempo, pela idade e também pelo sol quente do sertão. Estou descrevendo de forma minuciosa. Você conseguiu idealizar Fabiano daí. No texto a gente também não observa isso. Então, nada de descritivo. Texto argumentativo vai trazer argumentos, vai trazer uma tese, vai trazer dados, informações, estatísticas para convencer e também para informar, mas principalmente esses argumentos vêm para convencer o leitor de que aquela ideia exposta naquele texto argumentativo está correta. Lá nas redações você utiliza muito o texto dissertativo argumentativo. Fala sobre alguma coisa, expõe seu ponto de vista, traz a tese, traz as ideias, os dados para convencer o leitor de que aquela ideia sua está correta. Traz esses argumentos. Também não pode ser a narração, já que é contada uma história ao leitor. Aqui está contando uma história. Isso aqui é um trecho lá do autor Graciliano Ramos, é um trecho adaptado. Então vem falando de Fabiano, Vidas Secas. Aqui ele vem trazendo características importantes de você observar da narração. Tem o personagem? Sim. Tem o local também, a presença de verbos no passado, está contando uma história. Observa aqui, cumprida a obrigação, Fabiano levantou-se com a consciência, marchou para casa, chegou-se à beira, a areia fofa cansava-o. Então aqui nós temos o quê? A história, narrador, você observa que é um narrador, neste caso ele em terceira pessoa, ele não participa da história, ele apenas conta a história, narrador onisciente. Então, é importante, tem o narrador, tem o tempo, tem o enredo também, tem as personagens. O que é isso, mestre? Obviamente predomina o quê? A narração. Dissertativa é informada ao leitor aspectos sobre o sertão? Nada disso, vem para contar esta história. Fabiano, lá de Vidas Secas, Cachorra-Baleia, menino mais novo, menino mais velho. Se você não leu, leia, que é bem interessante este livro. O vocábulo docilmente, na passagem, repetia docilmente as palavras de sim a vitória. É classificado gramaticalmente como um advérbio de quê? Ah, mestre, toda palavra terminada em mente é um advérbio de modo, certo? Nada disso. Ele certamente irá à festa. Modo não, aqui eu estou afirmando, então advérbio de afirmação. Ele claramente cometeu o pênalti, estou afirmando também. Então nós temos que ver, para ser advérbio de modo, faça a pergunta com como. Como repetia as palavras de sim a vitória docilmente? Ah, então é advérbio de modo. Fiz a pergunta com como de forma dócil. Então, modo, já vim aqui e descartei duas alternativas. Sendo formado por derivação. E agora, aqui eu tenho o quê? Um prefixo? Não, aqui eu tenho um sufixo. Então, para a sintética, prefixo e sufixo ao mesmo tempo, prefixal e sufixal não, somente sufixo. Acrescentei no final da palavra, peguei dócil mais mente, docilmente, que nesse caso é um advérbio de modo. As crianças que brincavam ao ar livre adoecem. As crianças que brincam ao ar livre adoecem menos. Tem-se o que aqui nesta frase? Então, as crianças que brincam ao ar livre adoecem menos. Ah, então aqui eu já consigo identificar o que? Ah, quando começa com o que? Pode ser uma oração subordinada, adjetiva, mas pode ser também uma
Substantiva. A substantiva é aquela que é iniciada pelas conjunções integrantes que ou se. E podem ser substituídas por isso. Então, se eu falar lá, por exemplo, eu pensei que ele estava chegando, eu pensei isso. Então, neste caso, eu tenho o quê? Uma substantiva. Macete, bizu, anote aí. Você observa, tem o que? Se antes do que vier um substantivo, este que será o quê? Um pronome relativo. Então, antes do que tem um substantivo, ele será o quê? Um pronome relativo. Mestre, o pronome relativo é aquele que dá início a quê? A uma oração subordinada adjetiva. Adjetiva, adjetiva. Então, vamos marcar aqui. Subordinada adjetiva, adjetiva, adjetiva. Eu já vou descartar aqui porque ela é reduzida? Não. Porque se aparece a conjunção, ela não é reduzida. Reduzida, o verbo estará nas formas nominais. Gerúndio, particípio infinitivo. Aqui o verbo está flexionado e aparece a conjunção, então não pode ser reduzido. Existe adjetiva predicativa? Não. Substantiva? Sim. Substantiva apositiva também. Então vem descarta. Então aqui ela é adjetiva restritiva porque veio sem vírgula. Se fosse explicativa é com. O C vem perto do E e o R vem perto do S. RS, C e E. Então ela é restritiva porque vem sem vírgula. Show de bola, um abraço, não se esqueça de se inscrever neste canal.